Olá, queridos amigos, queridos irmãos, feliz dia a todos, a paz. Vamos orar? Curvemos as nossas frontes e adoremos ao nosso Deus com uma breve oração. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia aqui, reunidos para te adorar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. O teu nome, Senhor Deus, que é digno de toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação, meu Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Te louvamos, meu Pai, porque Tu és Deus de graça e misericórdia. Paizinho querido, unge os nossos lábios, as nossas mentes, o nosso entendimento neste momento. Abra nossa mente, Senhor, e o nosso coração, para entendermos o que o Senhor quer dizer de fato através desse estudo bíblico que faremos no dia de hoje. Paizinho, eu te peço para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão passando por um momento difícil, com algum ente querido que está internado no hospital, que o Senhor possa estar avivando o teu povo, Senhor, e derramando sobre nós do teu santo e bom Espírito. Vai abençoando, meu Pai, a vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Vai derramando da tua graça, meu Pai, da tua paz, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Paizinho, visita o lar de cada um dos meus amigos que estão passando pelo momento do luto, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, fortalecendo suas vidas, a sua esperança em Cristo Jesus. Paizinho querido, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que entendamos de fato que Jesus Cristo em breve voltará. Eu creio, Senhor, na segunda vinda do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que o Senhor possa aumentar a fé dos meus irmãos, para que eles também creiam que esse dia em breve chegará. Breve Jesus voltará nas nuvens dos céus, para nos buscar, para morarmos contigo, Senhor, nas novas cidades, a nova Jerusalém. Paizinho querido, abençoa-nos, fale aos nossos corações, tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos continuar adorando a nosso Deus com uma música especial? Então vamos. Milagre, o barro ganha forma e se envolve com o autor. Imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor para mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que vivas em mim milagre. Conheces o meu nome e anseias ouvir minha voz. Com onisciência e a graça infinita, conduzes meu andar. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor
Para mim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que vivas em mim. És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor para mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que vivais em mim, para que vivais em mim. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Já chegando aí nesse vídeo, senta o dedo no like, faça o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Amém, queridos? E olha só quem já chegou na área, ela! Linda, maravilhosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, queridos, a boca de Deus falando conosco, o nosso Paizinho querido falando conosco através da sua santa palavra. Amém, queridos? E já vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro Evangelho, Mateus, do Novo Testamento, queridos. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, página 1256, capítulo 9, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Também está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, Lucas capítulo 5, 17 ao 26. Capítulo 9, queridos. Página 1256 dessa Bíblia que eu estou estudando com vocês desde o princípio dos vídeos, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Página 1257, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Olha, queridos, que Jesus maravilhoso. Ele viu a fé dos irmãozinhos que estavam levando o paralítico e também a fé do paralítico, queridos. E Jesus já falou: tem bom ânimo, filho. Chamou-o de filho. Estão perdoados os teus pecados. Simples assim, queridos. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Olha só, queridos, os escribas, os religiosos, falando que Jesus blasfemava o próprio Deus, queridos. Esses religiosos, eles entravam em confusão com o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus, queridos. Vamos ver. Versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Olha, queridos, vejam que a única coisa que interessa para o nosso Deus é o nosso coração, queridos. Porque é do nosso coração que procedem os maus desígnios. Então, veja que Jesus, sendo o próprio Deus, ele é o único que conhece os nossos pensamentos. E coração e mente, pensamentos, é a mesma coisa, queridos. Então, o nosso Deus, ele sonda a nossa mente e o nosso coração, que é a mesma coisa, onde estão os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por isso, queridos, precisamos nos
a termos e aproximarmos de Deus a cada dia, queridos. Precisamos exercitar a nossa fé e sermos amigos de Deus. São duas coisas essenciais na vida de um ser humano. Exercitar a fé, porque foi o que Jesus falou aqui. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Deus, ele vê a nossa fé, queridos. E eu sempre estou dizendo para vocês, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós precisamos ter a nossa fé do tipo da fé de Deus. Certo, queridos? Porque é uma fé que não é vacilante. É uma fé firme, alicerçada no Senhor. Vamos continuar, queridos. Então, versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Para quem, irmã Shirley, que Jesus estava falando isso? Para os escribas, queridos. Queridos amigos, queridas amigas. Versículo 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Queridos, de repente você pode estar aí me assistindo neste vídeo e pensando: irmã Shirley, mas o meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu primo, meu melhor amigo está hospitalizado. São muitas as opções, né, queridos? De pessoas que nós amamos. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser uma prima, um primo. Pode ser um melhor amigo, uma melhor amiga, que esteja passando por um momento difícil. E você pode estar aí me perguntando: irmã Shirley, mas e aí? Está ali no leito de hospital, está em coma, já tem 50 dias, não dá nenhum sinal de vida. Queridos, se nós tivermos a fé do tipo da fé de Deus e nós entrarmos para os nossos quartos em oração, elevarmos em oração os nossos pensamentos ao nosso Pai Celeste, eu não tenho dúvida, queridos, de que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e transformar essa situação. Então, tão somente creia, meus irmãos, que essa situação vai mudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos continuar, queridos? Nós agora vamos ler aqui em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos lá, segundo Evangelho do Novo Testamento, Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Exatamente onde nós havíamos parado. Nós estudamos o livro de Marcos no capítulo 1. E agora vamos para o capítulo 2, página 1299, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Irmã Shirley, por que você lê desse jeito? Estuda dessa forma, faz o estudo bíblico assim. Porque, queridos, nós estamos estudando os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Vamos terminar os 3 juntos. Primeiro, vamos terminar Marcos. Mas a história, Marcos ele é menor, mas a história vai dar de encontro, queridos. Vamos lá. Capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Eu gosto de estudar assim, queridos, porque nós vamos ver que um evangelista fala de uma forma, o outro fala de uma forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa. A linguagem um pouco diferenciada, mas a história é a mesma.
Então vamos lá, queridos, porque de repente eu lendo aqui dessa forma, quem não tem Bíblia, pode não entender o que eu li no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, mas talvez entenda em Marcos ou Lucas. Vamos lá. Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Jesus ali pregando, queridos, e a igreja lotada, vamos falar assim, a sinagoga, a igreja. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Estão observando que aqui fala mais detalhadamente? Fala até a quantidade de homens. Ali em Mateus foi mais resumido. Aqui é um pouco mais extenso, contando detalhes, queridos. Queridos amigos, queridas amigas. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, dele quem, imagine? De Jesus, queridos. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Incrível isso, né, queridos? Eles deram uma olhada por cima do telhado, viram o ponto certinho onde Jesus estava e desceram o paralítico, queridos, pelo telhado. Olha isso. E deu bem no lugar, de frente para Jesus, porque pela multidão, eles não conseguiam, esses 4 homens que estavam levando o paralítico, eles não conseguiam chegar até Jesus, devido à multidão que apertava ali Jesus. Mas pelo teto, eles conseguiram. Vamos ver. Olha essa fé. Quando Jesus viu a fé desses homens, queridos, imagina você descer uma pessoa por cima de um teto, estava pesado. Vamos lá. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque, queridos, quando Jesus viu, meu Deus, esse paralítico é realmente corajoso, né? Porque 4 homens, se esses homens deixam esse homem cair, mas Jesus ficou admirado, queridos. Nosso mestre é lindo, né? Vale a pena ler de novo. Vamos de novo, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É simples assim, queridos, quando nós damos de frente com Jesus. Quando nós temos um encontro pessoal com o próprio Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo se transforma em nossa vida, meus queridos. Se você estiver triste, quando você tem um encontro marcado com Jesus, quando Ele marca um encontro com você, queridos, não tem doença, não tem tristeza, não tem desânimo que vai te impedir de encontrar com o nosso Cristo. E é certeza que vai ser só alegria. Vamos lá. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Veja que os corações desses homens eram corações fechados, queridos. Pareciam corações de pedra. Todos se alegrando em ver o próximo ser curado. O homem estava desesperado há tantos anos para ser curado. Tem essa oportunidade de ver o próprio Cristo ali na frente dele. E todos os irmãos naquele templo, naquela sinagoga, naquela igreja, naquele local de adoração a Deus, ficaram maravilhados ao verem Jesus curando aquele paralítico, aquele irmãozinho paralítico, queridos. E os escribas estavam ali com aquele coração fechado. Versículo 7. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Mas, queridos, era o próprio Deus que estava ali. E eles não tinham a visão, eles tinham olhos, mas não viam, queridos. Tinham ouvidos, mas não ouviam as palavras de Jesus. Mas a multidão, o povo estava entendendo que Jesus era Deus. E vamos lá, que a alegria era grande, queridos. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Queridos, Jesus desafiava aqueles escribas
E eles ficavam furiosos, queridos. Vejam, porque o nosso Deus, meus irmãos, meus queridos amigos, amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele tem as estratégias poderosas dele. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E ele vê os nossos pensamentos. É o único que tem essa capacidade. Porque o adversário de Deus, o inimigo, o diabo, Satanás, ele não tem criatividade. Ele não vê dentro da nossa alma. Ele só ouve o que a gente fala. Então, às vezes você está contando algum segredo para o seu amigo, a sua amiga, para um conhecido, para alguém que você confia. E o diabo está ouvindo, queridos. E no momento oportuno, o diabo, Satanás, que fica rugindo como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar, quando ele tiver uma oportunidade de te pegar. Quando você deixar uma brecha aberta, ele vai te pegar. Por isso que é importante seguirmos as instruções do nosso mestre e guia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Certo, queridos? Vamos continuar. Versículo de número 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Observem, queridos, que Jesus não pede. Jesus, o próprio Deus, ele não pede, ele manda, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós somos criaturas e feituras dele. Mas ele nos ama de tal forma, com misericórdia e com fidelidade, nosso Deus é fiel, então ele nos chama de filhos. Vamos lá, queridos, continuando. Versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos, então ele se levantou e no mesmo instante que Jesus mandou, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, queridos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus maravilhoso! Agora, queridos, nós vamos para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, versículo 17 ao 26. Página 1340. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Observem, queridos, que aqui já apareceram outras figuras religiosas. Apareceram aqui os fariseus e mestres da lei. Então, escribas, fariseus e mestres da lei estavam ali, observando Jesus curar, queridos. Fazer maravilhas, milagres maravilhosos. E a multidão, o povo se maravilhando. E esses religiosos aqui, furiosos, queridos. Vamos ver o que vai dar. Versículo 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Versículo 20, página 1341. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus
arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? É Deus maravilhoso. É Jesus que nos ama, queridos. Versículo 24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Queridos, de repente você está aí com algum parente hospitalizado, como eu já disse antes. Tenha fé de que esse mesmo Cristo que operou no passado está operando neste momento aí com esse seu parente, seu amigo que está hospitalizado. E você não precisa ter dúvida de que Jesus vai curar, porque ele vai curar, queridos, em nome de Jesus. Vai haver a cura. Vai haver a libertação daquela pessoa, daquele seu amigo, daquela sua amiga, daquele seu parente que está com ansiedade, está passando aí por tribulações, está com depressão, será curado em nome de Jesus. Eu creio. Vamos lá, queridos. Vamos continuar. Versículo de número 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Oh, glórias a Deus e aleluias, queridos. Glórias ao nosso Deus, que é todo-poderoso, nosso Criador dos céus e da terra. Ah, quão bom é, queridos, estudar a palavra de Deus. Vamos continuar. Agora, versículo, voltando para Mateus, página 1257. Versículo 9, queridos. A vocação de Mateus. Observem, queridos, que aqui está falando a vocação de Mateus, mas Mateus, ele tinha um outro nome antes de ser chamado por Jesus. E Jesus mudou o nome desse nosso irmãozinho para Mateus. Vamos lá, queridos. Está aqui escrito em Mateus capítulo 9, versículo 9, e também em Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 14, Lucas 5, capítulo 5, versículo 27 e 28. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Observem, queridos, que Jesus está passando e chamando alguns homens para segui-lo e serem seus discípulos. E mais à frente, eles passarão a serem seus apóstolos. Vamos lá, queridos, Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Você que está anotando os textos bíblicos, está sublinhando a sua Bíblia, observem que nós estamos estudando o capítulo 2, na sequência, capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Já estudamos do versículo 1 até o 12 e agora vamos para o 13 e 14 e assim em sequência. A vocação de Levi, página 1299, Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Viram? Observaram o nome de Mateus? Como que Mateus se chamava antes de Jesus tê-lo chamado? Levi, queridos. Sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Depois que Jesus o chamou para segui-lo, ser seu discípulo, Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, queridos. Vamos observar que tanto no Evangelho
segundo Marcos e em Lucas falam dessa forma. Lucas 5, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Vamos lá. Página 1340. Perdão, queridos, 1341. Página 1341. Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, queridos. Tá? Falei errado, falei da história do paralítico ainda, mas é aqui a vocação de Mateus. Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 28. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Observem, queridos, o quanto que é importante nós estudarmos dessa forma. Vocês observaram que o Evangelho de Marcos conta a história de uma forma, aí nós vamos juntando com Lucas, a gente já entende bastante coisa. Aqui, por exemplo, se nós estivéssemos estudando só o Evangelho de Marcos e de Lucas, o nome de Mateus seria Levi. Mas quando Jesus passa, que vem o Evangelho segundo Mateus, ele muda o nome de Levi para Mateus. Por quê, irmã Shirley? Porque Jesus Cristo é Deus, queridos. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Deus é Jesus. Jesus Cristo é Deus e Deus é Jesus. Quando nós estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, nós não estamos observando que Deus vai mudando o nome dos irmãozinhos? Abrão passou a chamar-se Abraão, quando teve encontro com Deus. Sarai era uma mulher estéril, mas Deus fez a promessa de que ela seria mãe de filhos, teria várias nações sairiam deles, multidões de pessoas. Mudou o nome de Sarai para Sara. Deus continuou. Mudou também o nome, tiveram vários nomes que Deus mudou, mas só para a gente resumir aqui, mudou o nome do nosso irmãozinho Jacó para Israel, mudou o nome do irmão de Jacó, Esaú, para Edom, e ele passou a ser o pai dos edomitas. Certo, queridos? Agora, como Deus é Jesus, porque nós já lemos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, onde fala que Deus é o grande eu sou, e agora nós estamos vindo aqui para os evangelhos, e Jesus fala, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo, eu sou Deus. Certo, queridos? E agora, Jesus está operando os mesmos milagres que Deus operava no passado. Ele vem no Novo Testamento, operando e colocando em prática os milagres de Deus, mostrando que ele veio para cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. E assim, queridos, ele vem fazendo a mesma coisa que o seu Pai Celeste, Deus, fazia. Ai, mas Jesus não é Deus? Como é que ele é o Pai? Queridos, tem coisas que não é. Deus é mistério. Tem coisas que não são para a gente entender. O nosso cérebro, que só tem 5%, não dá para entender muita coisa na Bíblia. Então não vamos ficar pensando. Deus, só coloca isso na sua cabeça. Deus é Jesus, Jesus Cristo é Deus. Então ele acabou de mudar aqui o nome de Levi. E assim eu já mostrei outros que ele vai mudar. Já mudou de Simão para Pedro. Então, Simão Pedro. E mais para frente, ele vai dar um outro nome para Pedro. Cefas. Tá bom, queridos? Eu já estou abrindo a mente de vocês para isso, porque quem não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, não vai entender. Então, já estou falando aqui para vocês entenderem. Quando a Bíblia falar Simão, tem momentos que fala só Simão, é Simão Pedro, é o Pedro. Quando falar só Pedro, é Simão Pedro. Pode ser Simão, pode ser Pedro, Simão Pedro ou Cefas. Aonde, irmã Shira, que vai falar de Cefas? Por exemplo, queridos,
quando nós começarmos a estudar Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, Levi e Mateus é o mesmo. Tá bom, queridos? Já fiquem sabendo. Estudou no livro de Marcos, Evangelho Marcos, segundo Marcos. Evangelho segundo Lucas, Levi, e vem para o Evangelho segundo Mateus, e fala Mateus é o mesmo. Levi e Mateus é o mesmo. Tá bom, queridos? Nós vamos ver que vai ter o nome dele junto também. Vamos correndo aqui. Vamos discorrer. Página 1257. Mateus capítulo 9, versículo 10. Jesus come com pecadores. Olha isso, queridos. Jesus come com pecadores. Observem que Deus não fica fazendo acepção de pessoas, queridos. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele chama todos, não quer saber. Quando Jesus passa chamando, vocês vão ver quem que ele passa chamando. No Antigo Testamento, Deus passou chamando pessoas assim improváveis, queridos. Por exemplo, irmã Shirley, Moisés. O grande profeta Moisés, o homem de Deus, grande homem de Deus, para ser a boca de Deus. Deus vai usar Moisés como boca de Deus, como sendo o próprio Deus. Ele vai dar poderes para Moisés representar o próprio Deus. Deus vai falar, olha lá, Moisés, vai lá. Você vai me representar. Você vai ser a minha boca. A boca de Deus falando com o povo israelita. Irmã Shirley, sério? Sério, queridos. Nós ainda vamos estudar, estamos chegando lá. E quem foi Moisés? Um assassino, queridos. Moisés tinha matado um homem, fugiu para o deserto e Deus escolheu Moisés. Seria um homem improvável para representar Deus, não é verdade? Pois foi ele que Deus chamou. Agora aqui, queridos, nós vamos ver Jesus chamando homens que você vai falar assim, nossa, irmã Shirley, eu nunca tinha estudado a Bíblia, nunca tinha parado para analisar isso. A gente só fica falando de Pedro, né, e tal, e fala de Moisés, mas eu não sabia. Fala do apóstolo Paulo, de Davi, mas nós vamos estudar a fundo, queridos, a vida desses homens. Para vocês verem que de repente você que está aí do outro lado assistindo o vídeo, pode estar assim triste, cabisbaixo e falando, eu não sou digno de pisar os meus pés na casa de Deus, numa igreja, porque o que eu já fiz no passado, queridos, Deus não está interessado no seu passado, Deus está interessado no seu presente. Tá bom? Então vamos lá. Quando Deus quiser te chamar, Jesus te chamar, porque Ele te escolhe, Ele nos escolhe. É Jesus que nos escolhe. Ele não olha para trás. Ele quer saber agora, de agora para frente. Porque o amanhã pertence a Deus. Então Ele é que sabe do nosso futuro. Não fiquem, queridos, aí, enchendo a mente de vocês com tanta preocupação futura. Não faz bem para a alma. A nossa alma precisa estar leve. O nosso cérebro, ele precisa estar leve e com espaço suficiente para nós guardarmos as coisas dos altos céus, as coisas de Deus, queridos, que fazem bem para a nossa alma e para o nosso espírito. Tá bom? Queridos, olha só. Eu passei a mão aqui, queridos, na Bíblia, e foi bem em cima aqui que o Espírito Santo me conduziu aqui para o lugar. Só um minutinho, queridos. Eu passei a mão, foi bem em cima. O Espírito Santo falou, passa a mão bem aqui. Mas eu deixei escapulir, queridos. Só um minutinho. Queridos, é impressionante. Não estava aqui no meu script, porque eu estudo para vir aqui passar de uma forma. Mas muitas vezes não dá para eu passar no vídeo que eu planejei. Que o Espírito Santo acabou de abrir aqui para eu ler, estudar com vocês. Página 1214. O livro de Miqueias, profeta Miqueias, queridos, no Antigo Testamento. Capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do versículo 18 até o 19, queridos. Como Deus é maravilhoso. Oh, queridos, eu falei que Deus não olha para o nosso passado, e olha só. Página 1214, Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem
ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Oh, queridos, falta chorar. Quanto que Deus é bom. Vocês estão entendendo que Deus é misericordioso? Ele não quer saber do seu passado. Olha o versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, chega a tremer nas bases, chega a arrepiar os cabelinhos do meu corpo todinho. Queridos, olha o que Deus falou. Versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, onde ninguém alcança, queridos. Deus está nos falando que Ele não quer saber do que nós fizemos no passado, que Ele vai pisar com os próprios pés dEle e esmagar esse nosso passado, esses nossos pecados. Se algum dia você estava distante de Deus, não queria nem saber de Deus, e hoje você está estudando a palavra de Deus, assistindo esse vídeo, Deus está te dizendo, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que Ele pisará aos pés esses pecados, por você estar distante de Deus e não levar em consideração os 10 mandamentos. Ele fala que Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar e nos dará uma nova chance para sermos felizes ao lado de Jesus Cristo. Oh, queridos, que palavra forte, né? Encheu os nossos corações de esperança, queridos. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. É um Pai tão bondoso, tão fiel. Esse é o nosso Deus, queridos. Deus de graça e misericórdia. Vamos voltar, queridos, para Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 10. Página 1257. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha isso, queridos. Ora, vendo isto, os fariseus, sempre esses religiosos, atrapalhando, queridos, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ah, Jesus maravilhoso! Toma-te! Queriam ouvir? Queriam ouvir o que Jesus ia responder? Falaram alto, perguntando para os discípulos. Jesus ouviu e deu a resposta para eles. A mesma coisa nós vamos ouvir aqui. A outra forma que Jesus vai falar nos outros evangelhos, mas é a mesma coisa. Vai mudar uma palavrinha que significa a mesma coisa. Então Jesus, versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu vou deixar a Bíblia falar com vocês. Vamos lá. Nem vou falar nada, porque a Bíblia é perfeita, já fala tudo. Marcos, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Segundo Evangelho, página 1300. Marcos 2, versículo 15 ao 17. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele
e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos agora para Lucas, terceiro evangelho da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 5, versículo 29 ao 32. Página 1341. Jesus come com pecadores, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por quê comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus. Jesus respondeu, não deixou nem os discípulos dele responderem. Ele mesmo fez questão de responder, queridos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. O nosso Paizinho querido, nosso Pai Celestial, Ele é Deus de graça e misericórdia. Ele não quer saber de holocaustos, queridos. Ele quer saber da nossa obediência. Que nós possamos ser a cada dia, queridos, obedientes aos 10 mandamentos da lei de Deus. E que quando o nosso Cristo nos chamar para uma missão, nós possamos estar prontos para cumprir com essa missão, sem olhar para trás. Certo, queridos? Porque o nosso alvo está na frente. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aos pés da cruz de Cristo que devemos estar todos os dias, meditando nela e glorificando a Deus. Porque Ele nos entregou seu Filho unigênito, seu Filho único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor a nós. Um amor incomparável, um amor incondicional. A graça, queridos, é um presente imerecido, mas o nosso Cristo proveu a nós essa graça. Então, nós precisamos abraçá-la com todas as nossas forças e abraçar a palavra de Deus, onde a boca de Deus falando conosco. Seguirmos os passos do nosso mestre e guia, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Já senta o dedo no like, faça o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sempre convosco, porque o amor de Cristo, Ele nos une. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. A paz. Feliz dia.